Boa noite, a graça e a paz a todos vocês. Mais um domingo, né? Domingo de celebração, que nós estamos diante da tua presença, na presença de Deus, né? Diante da presença do Deus Altíssimo. Mais um domingo que nós estamos debaixo da graça de Deus, né? Mais um domingo, né? Com o nosso culto de forma virtual, né? Você aí e eu aqui. Infelizmente, irmãos, você está ouvindo muito, né? Liga a televisão, liga o rádio, enfim. É muita pandemia espalhada para todo lado. Muita gente, né? Infelizmente, morrendo nessa situação, né? Meus sentimentos a todos os familiares que perderam e têm perdido pessoas para esse vírus. Mas, olha, eu quero trazer a vocês o meu sentimento de, eu não sei, misturado com um monte de coisa, sabe? De revolta, porque tá uma bagunça. Os nossos governantes parece que estão meio desorientados, né? Eles estão meio, a igreja fecha, a igreja abre, a igreja fecha, a igreja abre. Hoje, por exemplo, nós estamos com a igreja fechada, você aí na sua casa e eu aqui. Agora, um novo decreto, agora a igreja pode abrir com a capacidade de 15% da sua capacidade. Então, eu estou anunciando para você que domingo que vem nós estaremos aqui de forma presencial. Tem um fantasma aí atrás de mim. De forma presencial, domingo que vem nós estamos aqui. Ah, irmãos, eu vou falar para você, viu? Eu vou dizer bem a verdade para você. Se eu não tivesse aluguel para pagar, eu ia abandonar tudo isso aí, ia parar, que está uma bagunça lascada, né? O duro, sabe o que é, irmãos? É que você, quando abre a igreja, você não vem. Você não vem, aí a igreja abre, aí você não vem. Aí quando a igreja, aí tem um novo decreto, a igreja fecha. Aí você não vem, e aí você vem, enfim, dá uma baderna. Eu quero encorajar você aí, né? Fazendo piada, irmãos, tem que fazer piada, porque é uma bagunça, né? Uma hora abre, outra hora fecha, em vez de deixar tudo fechado, né? Ou tudo aberto. Não adianta ficar 8 dias, né, irmãos? 8 dias só, é 8 dias fechado, aí 8 dias aberto, aí 8 dias, 2 dias fechado, 2 dias aberto. É uma bagunça. Que Deus venha orientar os nossos governantes. Aqui está a minha indignação por essa situação, né? Aqui está, eu estou expondo a minha indignação com essa situação, né? Ou faz uma coisa ou faz outra, não é? E aí a gente fica aí na mão do sistema, né? Infelizmente. Então, ó, presta atenção, você que está aí do outro lado. Hoje nós estamos fechados, tá certo? Então assim, ó, hoje nós estamos fechados. Domingo que vem estaremos abertos. Bom, até que prove ao contrário e que eu não venha na segunda-feira. Então, essa semana eu vou estar fazendo o momento da palavra, né? Começando amanhã, segunda-feira. Então, essa semana eu vou estar fazendo aí o momento da palavra. Então, você fica ligado e ligada no momento da palavra, nas nossas redes sociais, para você saber se abre ou fecha. Amém? Abriu ou fechou? Não, fechou. Não, abriu ou fechou? Não, fechou ou abriu. Enfim, é assim, irmãos. Só para você descontrair e dar um pouco de risada. Porque eu não estou achando graça nenhuma nisso, irmãos. Sinceramente. Que Deus possa direcionar os nossos governantes para eles saberem se vão abrir, se vão fechar ou se vão abrir. Em nome de Jesus, Deus, desça um raio do céu sobre a mente dos nossos dirigentes da terra, para eles saberem se vão abrir ou fechar, ou se fechar ou abrir. Abrir ou fechar, enfim, eu não sei mais. Mas ó, domingo que vem nós estaremos aqui de forma presencial.
Amém? Vamos estar aqui na igreja esperando você. Uma folia, né? Então você que está aí me ouvindo, participando do culto de celebração de hoje, desse domingo, liga para o irmão que você sabe que não está vindo na igreja, liga para ele e fala para ele assim, ó. Fala para ele assim, ó. Você ficou sabendo do novo decreto? Fiquei ou não? Se ele falar que não, porque também ninguém está sabendo de mais nada, então você vai ligar para ele, vai falar assim, você está sabendo do novo decreto? Não, eu não estou. Você está? Também não. Eu estou. Então você liga para esse irmão e para essa irmã que não está vindo para a igreja. Então você vai falar para ele assim, ó, abriu a igreja. O novo decreto falou que pode abrir a igreja. Então você vai avisar esse irmão e essa irmã. Esse compromisso, essa semana você tem esse compromisso de evangelizar o seu irmão e a sua irmã. Tá bom? Porque muita gente foi embora, sumiu da igreja. Então nós temos que arrebanhar de novo as ovelhas perdidas. As 99 continuam aqui. Mas aquela uma que se perdeu, nós temos que ligar para ela. Amém? Então você que sabe daquela que se perdeu, pulou a cerca, passou embaixo, do arame farpado, entendeu? Abriu a porteira, foi embora. Por causa dessa bagunça, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Você vai ligar para ela e vai dizer assim, olha, essa semana o decreto abriu. Provavelmente é para abrir no domingo. Então nós vamos estar aqui. Aí o que acontece? Se fechar, pode ser que prolongue. Se fechar, nós vamos saber na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Aí eu aviso você nas redes sociais que é o momento da palavra. Aí então você tem que ficar ligado para me ajudar também. Aí você vai ligar para o irmão ou para a irmã e dizer assim, ó, fechou. Não abriu? Não, estava fechado, mas abriu ou fechou? Não, fechou. Não, porque abriu agora. Não, você ficou sabendo? É isso, irmãos. Deu bastante risada aí, porque é só isso, só para dar risada. Sinceramente. Só para dar risada. Infelizmente. Que situação que nossa nação está vivendo. Se Deus não colocar a mão, e ó, irmãos, eu não queria desanimar você, mas olha, o negócio vai piorar. Eu não queria desanimar você, mas ó, está aqui, ó. É Bíblia. Vai piorar a situação, essa baderna nesse mundo. Vai piorar. Jesus possa vir imediatamente buscar aqueles que estão o servindo de verdade, né? Jesus possa voltar imediatamente, amém? Então, assim, domingo que vem, volta. Como é só 15% da capacidade, o que nós vamos fazer? No sábado à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto. Então nós temos dois cultos. Domingo, 9h30 da manhã e domingo às 19 horas. Como vai voltar só 15% da capacidade, então nós vamos aumentar um culto. No sábado, então, que vem, nós às 19 horas estaremos aqui na igreja, de forma presencial. Então, você que está aí participando do culto hoje, de forma virtual, não vamos passar o culto online, não vamos ter o culto online. Domingo, sábado agora que vem e domingo que vem, como abriu a igreja agora, nós vamos estar aqui presencialmente. Então nós estamos aumentando um culto. Então eu vou explicar para você. No sábado à noite nós vamos ter culto às 19 horas. Tá certo? Tá. Se você vier no sábado à noite, você não vai vir no domingo de manhã, às 9h30 da manhã. Não vai vir. Por quê? Nós estamos aumentando o culto de sábado, porque nós temos dois cultos, 9h30 da manhã às 19 horas. Nós estamos aumentando o culto no sábado às 19 horas, porque a mesma palavra, as mesmas coisas que nós vamos fazer. Por quê? Nós estamos aumentando, elasticando o culto. Para quê? Para você que gosta de só vir no domingo à noite, para você então dividir, procurar vir no sábado à noite, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite. Então você escolhe. Então não pode todo mundo vir no domingo à noite, porque como abriu a igreja agora, né? Abriu e pelo último decreto, né? Nós temos aí a capacidade de 15%. O que nós vamos fazer, irmãos? Então nós vamos
tentar diluir o culto de domingo à noite, né? Tá vindo aí um pessoal domingo de manhã, e esse pessoal, a grande massa que está vindo domingo à noite, nós não vamos poder, todo mundo está aqui no domingo à noite. Então escolha o sábado à noite. Então, ó, sábado que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui com o nosso culto presencial. Domingo de manhã, às 9h30 da manhã, e domingo à noite, às 19 horas também, com os nossos cultos presenciais. Então, aumentou. Por quê? Porque assim, ó, deixa eu explicar para você. Nós temos 45 cadeiras dentro da igreja, que é o nosso 15% de capacidade de culto, tá? De capacidade de pessoas. Então você não precisa mais ligar para ninguém, perguntar para ninguém. Eu estou falando já para você, entendeu? Então você quer saber o número de cadeira? Nós temos 45 lugares disponíveis no galpão, no salão da igreja, tá bom? Então tá para você saber de número também. Você gosta? Então eu vou te passar dados e números, que é importante para você. Então assim, ó, irmãos, eu não posso permitir que entre mais de 45 pessoas na mesma reunião. Por quê? Porque é um decreto municipal, estadual. Eu não posso ir contra a lei, tá certo? Senão a igreja paga multa. Irmão, pagar multa que jeito? Se nem dinheiro para pagar aluguel nós temos. Vai pagar multa que jeito, irmãos? Então assim, espero que você entenda isso. É sério, a situação é séria, irmãos. É séria a situação. É séria, irmãos, é séria. A situação é séria. Por isso que eu estou tão revoltado com a situação. Porque a hora abre, a hora fecha, a hora tem que resolver a situação, não é? Então tá, ó, eu vou explicar para você mais uma vez. Nós só podemos permitir a entrada de 45 pessoas. Então você que vai escolher um dos 3 cultos, então escolha, mas chegue cedo. Se você chegar 5:07 e tiver as 45 pessoas, infelizmente, eu vou pedir para você escolher uma outra reunião, porque nós não podemos deixar você entrar no recinto, na igreja, ok? Perfeito? Por isso que o pastor, olha só, por isso que eu estou esticando o culto. Então, o culto é 9h30 da manhã, domingo que vem, 9h30 da manhã e às 19 horas. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o culto. Então, sábado às 19 horas, eu estou aqui de forma presencial. Então, são 3 poderosos cultos. Sábado às 19 horas, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 19 horas. Você não pode perder os 3 poderosos cultos de celebração, tá ok? Então, nós vamos dividir 3 grupos de crentes aí, de cristão dentro da igreja. Vai ser poderoso. Já pedi para o líder separar o grupo dos águias em 3, dividir em 3, já está tudo separadinho, os 3 grupos de águia, o que vai vir no sábado à noite, o que vai vir no sábado de manhã e o que vão vir no sábado, no domingo à noite. Então está tudo separadinho, está tudo organizado. Álcool em gel nós temos aqui, temos também o termômetro, fique tranquilo. As cadeiras vão estar bem distanciadas. Então você não precisa ficar em casa, tá ok? Eu não vou na igreja porque ainda está muito forte. Irmão, vamos parar de hipocrisia. Você está indo trabalhar, você está indo no mercado, você não está deixando de comer, você está fazendo um monte de coisa. Ei, vamos acordar, povo de Deus. É agora na hora da pandemia. Vem para a casa de Deus, amém? Vem para a igreja. Eu vou aguardar você aqui, hein? Sumiu, hein? Você sumiu. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar nesse caos. Estou com medo, não vou na igreja. Aqui não pega doença não, irmãos. Aqui a única coisa que passa aqui é cura. É cura. A cura desce do céu, bate no altar e pega em você. Aí você está com medo de ficar 1 hora dentro da igreja, que é um lugar que transmite cura, e ficar doente dentro da igreja, mas aí você fica 4 horas no mercado. Aí você fica 8 horas no trabalho. Você faz de tudo e esquece da igreja, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos lá, galera. Vamos lá. E agora eu quero chamar você que está aí
que não esqueceu da igreja, né? Eu sei que você não esqueceu da igreja. Eu sei que você não esqueceu. Ei, eu conheço você, né? Deus conhece o teu coração. Você está cuidando da igreja, você está cuidando da casa de Deus, mesmo em pandemia, e mesmo com a igreja fechada, você está investindo na obra, você está dizimando, você está primiciando. Olha que maravilha, você está ofertando. Não, eu vou ligar lá para a tesoureira, eu vou pegar eu vou pôr aí o meu telefone no QR Code, não vou deixar de ajudar a igreja, não. É isso aí, irmãos. Parabéns para você. Parabéns para você. Eu quero encorajar você que esqueceu da igreja também. Esqueceu da igreja não, né? Esqueceu? Esqueceu não da igreja? Esqueceu de Deus? Esqueceu do reino na terra? Irmãos, se você deixa de investir no reino, as coisas podem parar, podem arruinar, quando você se esquece do reino. Deus trouxe você para esse reino, para esse lugar, para essa tribo, para você participar 100% dessa tribo. E em matéria de investimento, também diz respeito a você. Esse cuidado com a causa, com o reino de Deus, também diz respeito a você. Ah, pastor, mas a igreja está fechada. Abre ou fecha? Fecha ou abre? Irmão, a igreja pode estar fechada, a igreja pode estar aberta. Uma coisa que você não pode fechar é a sua mente e o seu coração em investir no reino e na obra de Deus. Você consegue entender isso? As coisas não param. A sua vida parou? Parou ou não? Não. A obra também não para. As coisas continuam. Os investimentos ainda continuam. E é você que investe no reino. Deus chamou você. Deus chamou você. Você não pode esquecer do reino. Você não pode esquecer de Deus. Você não pode esquecer de investir na obra de Deus. Amém? Porque quanto mais você precisa, no momento que mais você precisa, Deus não se esquece de você. Não é verdade? Deus tem agraciado você aí ou não? Sim ou não? Deus tem agraciado sua família? Tem abençoado você? As coisas da terra que pertencem a você, Deus tem dado vitória a você? Deus tem dado livramento para você, sim ou não? E você esquece de Deus? Como é isso, irmãos? Como é isso, irmã? Vamos acionar a nossa mente, o nosso coração em doar, em devolver para Deus aquilo que é de Deus. Irmãos, o dízimo não é teu, o dízimo pertence a Deus. As primícias não são suas, é um estatuto perpétuo que o povo deve trazer ao Senhor. E você tem retido isso? Você tem se esquecido disso? Abre os seus olhos, porque amanhã ou depois a peste, a praga pode entrar na tua casa, e depois você pergunta: ah, mas por que isso, por que aquilo? E a fidelidade, como é que nós estamos mantendo a nossa fidelidade? A nossa honestidade com as coisas de Deus, o nosso zelo, o nosso carinho, o nosso cuidado para com as coisas de Deus, irmãos. Pense nisso. Eu quero ler um texto aqui que diz assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que já me tem feito? Eu não sei se Deus tem trazido algum benefício para você, mas eu creio que sim, né, irmãos? Eu estou perguntando, mas se Deus tem feito, Ele tem trazido benefício para você, mas eu acredito que sim. Sim ou não? Sim, com certeza. Só de você estar respirando aí é um benefício de Deus para a sua vida. Quantas pessoas estão precisando de oxigênio? Infelizmente. Você viu como o ar é importante? O oxigênio é importante para a vida do ser humano? E aí, irmãos, a gente fala: mas Deus não está fazendo nada para mim, pastor. Deus não me deu carro, Deus não me deu uma minha casa própria, Deus não me deu isso. O homem está voltado somente às coisas materiais. O que pega no coração do homem é as coisas materiais. Por isso, esse é o momento que você precisa se libertar. Quando nós falamos de dízimos, ofertas e primícias, é um momento que o povo precisa ainda de libertação. Sabe por quê?
Porque muitas vezes você se apega às coisas materiais e deixa de ser abençoado e abençoada. Por quê? Porque ainda está preso em coisas materiais. Exemplo, quando não devolve o dízimo, não devolve as primícias, não oferta de jeito nenhum. O que diz isso? Que, eu não posso fazer isso, pastor, vai faltar para mim. É porque verdadeiramente você não entendeu ainda o que é servir a Deus e o que é ter uma vida de fidelidade com Deus. Porque aqueles que são fiéis a Deus sabem que tudo isso é de Deus. Então eu pego e devolvo para Deus, e Deus nunca deixa o pão faltar no meu celeiro. E a abundância de Deus estará sobre a minha casa e sobre a minha vida. Isso só acontece para quem acredita e vive intensamente a palavra de Deus. Irmãos, é só para os valentes, viu? Porque para dizimar, para primiciar e para ofertar, não precisa de fé não, viu, irmãos? Vem cá, não precisa de fé não, isso aí é balela, viu? Conversa fiada. Eu preciso ter fé. Você não precisa ter fé para dizimar, para ofertar e para primiciar não. Você precisa ter coragem, você precisa ter atitude, você precisa ter decisão. Eu decido. Aí é outra coisa. Eu decido ser obediente, eu decido ser fiel, eu decido manter o reino de Deus na terra até que Ele venha. Amém? Deus trouxe você para se alistar nesse ministério, e você deve ser fiel às coisas de Deus com esse ministério. Eu não sei se você entendeu isso, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que Deus derrame sobre a sua vida o entendimento, que o Espírito Santo possa trazer clareza a você, entendimento para você tomar essa decisão. Está aí, está na telinha, vai aparecer aí para você a conta da igreja, né, um ministério para você cuidar. Deus colocou aqui para você cuidar disso aqui, para você zelar disso aqui. Você também, quando contribui, você também é um missionário, um missionário do reino na terra. Tá bom? Está aparecendo o QR Code aí, vai aparecer o número da conta da igreja. Não deixa de contribuir. Amanhã você corra no banco e faça a sua devolução daquilo que é de Deus. Devolva aquilo que é de Deus para Deus. Não deixa o devorador entrar e destruir a sua vida, e a sua casa, e a sua família. É sério isso, viu, irmãos? Em o nome de Jesus eu falo isso para você. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos dizimistas, pelos primiciadores, ofertantes dessa noite. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, quando houvesse a obediência, o Senhor repreenderia o espírito devorador. Só o Senhor pode com esse espírito devorador. E ainda quando nós entendemos e devolvemos aquilo que é teu, porque quando isso não acontece, esse espírito chamado devorador, ele pode entrar a qualquer momento, minar a vida financeira, destruir a vida profissional, arrancar a oportunidade, a promoção, fechar a porta do trabalho. A maldição entra porque a desobediência. E nós temos vários textos comprovando isso na Bíblia, que por causa da desobediência veio a maldição sobre o povo. Pai, receba os dízimos, as primícias, as ofertas do teu povo neste momento, nesta noite. E que o Senhor possa abrir a janela dos céus, em cima da fidelidade, do carinho, do zelo que esse povo tem tido com a sua obra, com as suas coisas aqui na terra. Esse povo que não esqueceu do Senhor, esse povo que não deixou de dizimar, de primiciar. Cuida deles, Pai. As janelas do céu sejam abertas sobre eles, e que eles continuem sendo prósperos, abençoados, protegidos e guardados. E sobre esses, Pai, que esqueceram, Espírito Santo, traz a lembrança ao coração desses que deixaram de fazer, deixaram de devolver aquilo que é de Deus.
tenha misericórdia, o Senhor, dessas vidas, e que elas possam retomar imediatamente em obedecer e serem fiéis às coisas de Deus aqui na terra. Assim eu oro, abençoando todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ayer, sí, ayer, cuando estaba herido, el miedo pensó que había acabado conmigo, pero no, sufría, lloraba y nunca estaba de pie. De repente encontré a quien había esperado. Sí, 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 sí. Me he embriagado de él y nunca es demasiado. Me ha transformado tanto que ya no me parezco a mí. Ya se fue el lamento. No necesito alcohol, drogas, mujeres, bonches ni pastillas para dormir. No me hace falta el dinero, él siempre viene y paga por mí. Te amo tanto, amigo Espíritu Santo. Amém, galera. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu dei folga para os meninos, para os meninos que vocês sempre estão visualizando aqui na igreja, também nas gravações, né? Nos cultos online. Eles estão sempre falando, né, dos dízimos, das primícias, das ofertas. Mas hoje eu quis ter esse particular com você. Um abraço aí ao Rodrigo, que sempre tem me ajudado aqui na igreja, né? Um abraço também para o Robson, está sempre me ajudando aí. Um abraço também para você, Elias, né? Para o Lucas, que está aí também assistindo. Mas esses três aí, o Robson, o Lucas, o Robson, o Rodrigo e o Elias, que estão sempre falando aí, me ajudando a falar de oferta. Mas o pastor também precisa falar da oferta, né? O pastor também precisa falar do dízimo e das primícias. Porque às vezes o pastor que está ligado na situação, junto com a tesoureira da igreja, e aí o pastor às vezes está olhando a ovelha se desgarrando, às vezes o pastor está olhando a ovelha indo para o caminho errado e fazendo a vontade do diabo, e o pastor tem que falar. Então, financeiramente também eu preciso alertar você. Você que gosta de prosperar, você que gosta de ter coisas boas na sua vida, você que gosta de ser abençoado e abençoada por Deus, e o pastor precisa também acionar. Os meninos são maravilhosos, falam bem, oram, leem bons textos, trazem historinhas, colocam um monte de coisa aqui, um monte de material para falar da fidelidade. Mas, irmãos, às vezes nós precisamos acordar, né? Às vezes a gente precisa acordar. A gente às vezes está negligenciando as coisas de Deus no que diz respeito à vida financeira. E nós precisamos tomar um choque. Hoje eu vim dar um choque em você. Eu sei que pode ser que você queira, pode ser que você não queira. Eu sei que pode ser que tem gente aí que não gostou, né? Vai fazer um comentário ruim, mas não me importo também, sabe por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não me importo também, né? Eu não posso estar aqui para agradar fulano e ciclano. Eu tenho que agradar o coração de Deus. E como eu tenho visto que as coisas às vezes não estão acontecendo no meio de uma pandemia desgraçada e miserável como essa, eu não posso também deixar vocês se perdendo. Já não vem no culto, já não é fiel a Deus, já começa a falhar com as coisas de Deus, já começa a não orar, já começa a não buscar. É um pedacinho, é uma linha muito fina para ir para o inferno, irmãos. Então está aqui um cara doido que foi chamado por Deus. Tenho certeza que foi Deus que me levantou. Tenho certeza do meu chamado, certeza, garantia do meu chamado. Por isso, irmãos, é que eu estou aqui alertando você. Amém? Então, até na vida financeira também, eu preciso estar aqui para isso.
beleza? Mas já ficou para trás, né? Você já fez, você já reconciliou aí. Quem já se reconciliou na obediência com Deus, diga graças a Deus aí. Você que já se reconciliou, né? Estava desviado e desviada com as coisas financeiramente falando aí, mas já reconciliou, glória a Deus, amém? Cuidado, essas coisas são importantes também, viu? Vamos lá, tema da mensagem de hoje: detalhes importantes. Detalhes importantes. Tem detalhes, né? E os detalhes, muitas vezes a gente não se apega a detalhes, mas os detalhes fazem muita diferença. Detalhes importantes. Vamos lá. Texto base, eu quero ler 2 textos base, 2 versículos. O primeiro versículo está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, só na parte A. Mateus capítulo 7, versículo 7, parte A. Olha o que diz: pedi. Já começa por aí. Detalhes importantes é o tema da nossa mensagem. Então tá, olha o que diz Mateus 7, 7, parte A. Pedi. Quanta gente pede, né, as coisas para Deus, não é verdade ou não? A gente vive pedindo, irmãos, as coisas para Deus. É ou não é? É. Você pede um monte de coisa. E você lembra, por dia, quantas vezes você pede as coisas para Deus? Porque para pedir, às vezes, nós somos bons. Para pedir, às vezes, somos bons. Coloca para mim, Maicon, Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 3, também é o nosso texto base. Diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí, irmãos, acabei de trazer aqui um estudo bíblico, uma escola dominical para você a respeito de dinheiro. Porque na maioria das nossas petições a Deus, na maioria delas, envolve coisas materiais. Muitas vezes, a maioria delas, né? A gente pede para Deus abrir porta, a gente pede para Deus abençoar, para a gente ser bem sucedido na empresa, para os nossos negócios. A gente pede para Deus ir lá na frente, falar com o gerente, acalmar o coração do gerente, né? Para amenizar a dívida, para fazer um parcelamento. A gente pede para os cobradores que estamos devendo não ligar no telefone, porque a gente já está cansado de receber um monte de ligação. E um monte de pedidos a gente faz. E a Bíblia está dizendo em Tiago 4,3 assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em seu próprio deleite, né? E a gente, é lógico, quando pede para a gente, né? Pede para a gente. É difícil, irmãos, a gente ouvir assim, uma oração assim: Senhor, eu estou na tua presença agora. Eu estou pedindo para que o Senhor venha prover na vida do meu irmão. Enriquece ele, mas muito, Senhor. Dá um carro novo para ele, uma casa própria, uma casa na praia, um sítio para ele, Senhor. Ah, irmãos, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que orar por mim, não é? E às vezes tem pessoas que se encontram nesse estado, né? Não conseguem orar, não conseguem pedir, não conseguem fazer as suas petições de maneira certa, como devem ser. O que de mais importante podemos pedir a Deus? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que de mais importante você teria hoje para pedir a Deus? Será que você consegue puxar aí agora por alguns segundos? O que de mais importante você poderia pedir a Deus nesse momento da sua vida? De maneira geral, quando pedimos algo a Deus, é dentro de um contexto. Quando pedimos alguma coisa para Deus, sempre esse pedido que fazemos a Deus é dentro de um contexto
que engloba com certeza as nossas necessidades pessoais. De maneira geral, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, é dentro de um contexto que nós estamos vivendo um momento que engloba a nossa necessidade pessoal. E hoje nós vamos ver alguns detalhes importantes que nós devemos pedir a Deus. Amém? Pedir a Deus, saber pedir a Deus com inteligência, pedir a Deus com inteligência absoluta. E nós vamos ver alguns detalhes nessa noite. Eu gostaria que você me acompanhasse nesta viagem, para você poder crescer. O primeiro detalhe importante que você deve pedir a Deus é sabedoria. Você precisa pedir a Deus sabedoria. Você precisa levar esse detalhe. É um detalhe, pastor. É só um detalhe. O que eu preciso é só que Deus venha suprir a minha necessidade. Eu não preciso ser sábio para que isso aconteça. E esse muitas vezes é o nosso erro. Esse muitas vezes é o erro das pessoas. Porque é um detalhe. Sabedoria é um detalhe, não é? Você não precisa ter sabedoria para ter dinheiro, não é? E o dinheiro também não é obrigado a vir na sua mão se você também não tem sabedoria para o administrar. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que ganhou aí na loteria, que ganhou aí na telecena, que ganhou aí nesses jogos aí que estão espalhados por todo o planeta. Pessoas que ganharam já R$1 milhão. E por um instante elas sentiram aquele prazer de prosperidade, de poder, de riqueza. Pessoas que tiveram esse tanto de dinheiro, ou mais às vezes, de dinheiro na mão, mas perderam tudo, porque faltou-lhes sabedoria para a grande administração. Quanto mais você tem, mais sabedoria você precisa ter também e adquirir com Deus. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais sabedoria você vai precisar para poder colocar todas as vírgulas no lugar certo, os zeros no lugar certo, cada coisa no seu devido lugar. Você precisa saber administrar. E para você saber administrar, você precisa ser sábio, uma pessoa sábia. Você precisa ter esse detalhe importante na sua vida. E se você ainda não tem sabedoria, você precisa pedir sabedoria a Deus. Coloque para mim 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. Isso pareceu bom aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe acrescentou riquezas, como consta no versículo 13, que nós já vamos ler daqui a pouco. Olha só o que diz 1 Reis 3,9. A teu servo, pois, dá um coração entendido. Salomão está pedindo um coração entendido. Salomão está pedindo sabedoria. É um detalhe muito importante que você deve pedir a Deus. Quantas vezes você tem pedido sabedoria a Deus para lidar com as coisas da terra? Quantas vezes você tem pedido sabedoria a Deus para lidar com as coisas do teu trabalho? As coisas não estão muito boas no teu trabalho, mas você precisa do quê? Sabedoria para lidar com a situação. As coisas não estão boas na sua vida, no geral. Você precisa do quê, irmãos? Irmãs, precisa do quê para se dar bem na situação? Sabedoria. Quantas vezes por dia você tem orado pedindo a Deus sabedoria? É um detalhe, mas é um detalhe importante que precisa estar fazendo parte da sua vida, ou pelo menos deveria estar. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Responsabilidade estava sobre a vida de Salomão. E é o que ele quer?
O que ele pede? Sabedoria, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, que eu tenha entendimento, que seja lógico para mim, que eu tenha sabedoria vinda do Senhor, para eu discernir, isso é bom ou isso é mal. Porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Salomão está perguntando para Deus: Deus, se eu não tenho sabedoria, como é que eu vou lidar com essa situação que o Senhor colocou sobre a minha mão? Olha só que lindo isso, irmãos. Deus, se eu não tiver sabedoria, como é que eu vou lidar com essa responsabilidade, com esse negócio tão grande que o Senhor colocou na minha mão? Como é que eu vou lidar aqui na terra com esse negócio tão grande? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, às vezes a gente quer tanta coisa, mas tanta coisa, e a gente esquece de pedir esse detalhe, sabedoria. E aí a gente às vezes fala assim: eu não queria muita coisa. Já ouviu aquela pessoa que fala assim: eu não queria muita coisa não, pastor. Eu só queria o meu esposo convertendo e vindo para Jesus, só isso. Irmã, você conhece teu esposo, não conhece? Você sabe como ele é. E aí o que você tem pedido para Deus? Senhor, eu só queria, eu não queria mais nada na vida, eu só queria o meu esposo convertido. Mas para o seu esposo se converter, conhecer o Evangelho e ser mantido numa vida constante, sendo um cristão íntegro diante do Senhor, você vai precisar, irmã, de muita sabedoria. Sabia, irmã? Então, não é a única coisa que você precisa, é ter o teu esposo convertido. Irmão, a única coisa, Senhor, que eu queria era minha esposa na igreja. Irmão, você vai precisar também de muita sabedoria, para que a tua esposa conheça Jesus, entregue o teu coração a Ele, desça as águas do batismo, para ela se manter na igreja como uma mulher firme, constante, fiel. Irmão, precisa de sabedoria para lidar com as coisas. É um detalhinho. Sabedoria é um detalhinho, mas é um detalhe importante. Detalhe importante. A sabedoria é um grande conhecimento inspirado por Deus, que dá liberalmente e não o lança em rosto. Deus dá sabedoria liberalmente àqueles que pedem a Ele. Coloque para mim, por favor, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Está escrito assim, no 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A mim. Eu não posso dar nada para você. Peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e será dada. É garantia. Você pedir esse detalhe importante, Deus vai te dar de forma liberal. Amém? Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Será que Ele deu mesmo para mim? Será mesmo que eu sou capaz? Será mesmo que eu posso resolver esse problema? Será mesmo que eu posso administrar a minha vida? Será mesmo que eu... Será mesmo? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Já viu a onda? Viu como funciona a onda? Bem, ela se quebra, dissolve na areia e volta por baixo. E vai de novo. Se forma, se quebra, vai até a areia e volta por baixo. Volta de novo, se forma a onda, quebra, desfaz na areia e volta por baixo. E assim por diante.
E aí você pode perguntar: pastor, mas por que eu preciso de sabedoria? Vamos lá em 1 Timóteo 3,4. Por que será que eu preciso de sabedoria, pastor? 1 Timóteo 3,4. Para que eu governe bem a minha família. Você precisa de sabedoria para governar bem a sua família. A Bíblia diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Você precisa de sabedoria também por causa de Hebreus capítulo 5, versículo 14. Por que você precisa também de sabedoria? Porque em Hebreus 5,14 vai te dar uma direção. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que você precisa de sabedoria para você ter a certeza do que é certo e do que é errado. Diz assim a Bíblia: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você precisa da sabedoria, você saber o que é certo e o que é errado. Amém? Eu tenho um monte de exemplo aqui, eu não vou te dar, porque senão eu vou segurar aqui você no domingo a noite inteira, para te dar um monte de exemplo. Porque você precisa de sabedoria. Filipenses 2,4 também fala por que você precisa de sabedoria. Filipenses capítulo 2, versículo 4, fala por que eu preciso de sabedoria. Vamos ler, vamos lá ver junto. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha só a sabedoria. Para que a sabedoria serve então? Para estabelecer os seus bons relacionamentos. Por quê? Você não está interessado somente nos seus interesses. Você também se preocupa com os interesses do irmão que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, na frente, atrás, em cima de você, abaixo de você. Olha só, para você estabelecer os seus bons relacionamentos. Para quê? Como você consegue fazer isso? Tendo o quê? Sabedoria. Um pequeno detalhe, pastor. Um detalhe importante que faz a diferença. E também em Filipenses capítulo 4, versículo 12, também nos dá um norte para sabermos por que será que precisamos de sabedoria. Por que, pastor, precisamos de sabedoria? Filipenses 4,12 diz que sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, eu tenho sabedoria. Olha o que o texto está dizendo. Eu sei viver a vida. Sabedoria para você saber viver a sua vida. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso é saber viver. Tem uma música mundana do mundo, ou secular, né? É mais bonito falar música secular, que diz que é preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Amém? Mas volta aqui. Eu levei você lá no meio da beirada. Volta aqui comigo. Pronto, volta aqui comigo e vamos lá. Detalhes importantes que devemos pedir a Deus. O segundo detalhe nessa noite que você precisa entender, que você precisa pedir a Deus. Você precisa pedir a Deus a vontade dele para a sua vida. Não é do jeito que você quer somente, não. Senhor, eu quero isso, eu quero, Senhor, tem que ser, Senhor, assim, assado, Senhor. E a gente às vezes não recebe porque é pé de mão. E
ainda a gente pede mal e quer que Deus faça ainda um milagre. Senhor, fiz um pedido ao Senhor e o Senhor nem para Deus. Ei, Deus não é o gênio da lâmpada não, irmãos. Alô, mestre, você tem 3 pedidos para fazer. Deus não é gênio de lâmpada não, irmãos. Você tem que entender se o que você está pedindo é da vontade dele para a sua vida. Senão você não vai receber. Aí você fica pedindo, sem sabedoria, pedindo, e não vai receber. Porque ele sabe que se ele der para você, você vai se arrebentar. Você vai se complicar, você vai desviar. É a história daquele irmão. Ah, Senhor, me dá uma casa na praia, que agora não pode ir na praia, né? Me dá uma casa na praia, Senhor, me dá uma casa. Eu sonho uma casa na praia, Senhor. Me dá, eu sou fiel, Senhor, me dá uma casa na praia. Me dá, Senhor. Aí o irmão, antes de ter a casa na praia, ele vinha no culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2 vezes. Ele vinha. Mas quando Deus dá a casa na praia, o irmão, pastor, segunda eu não vou poder ir, porque eu tenho que descer na minha casa na praia e tal. Aí passa um tempo, pastor, segunda eu não posso vir, porque eu tenho que descer, mas terça também eu arrumei um negócio lá, que eu tenho que resolver o negócio e tal. E aí passa um tempo, ele vem, pastor, segunda, o senhor lembra que eu falei com o senhor que eu não podia vir? Na terça também eu não posso, na quarta surgiu também outro negócio para mim resolver lá na minha casa na praia. E aí passa um tempo, na quinta também ele vem, pastor, o senhor lembra que eu falei que segunda eu não podia, terça também não podia, quarta, e na quinta também não vou poder, pastor, e parece que na sexta também eu estou envolvido. Então de segunda a sexta, pastor, eu não vou poder vir. Aí ele vem por um tempo no sábado, de repente ele vem no sábado e fala, pastor, hoje é o último culto que eu posso vir no sábado, porque o senhor lembra que de segunda a sábado agora vai ficar difícil, e domingo de manhã eu estou subindo da casa da praia, e aí domingo à noite eu estou, e ele vem mais 2, 3 cultos no domingo à noite, de repente ele para, e não fala nem tchau para o pastor. Quando vai ver, o irmão já está lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo na casa da praia. Deus deu, o irmão não soube administrar, sem sabedoria, se arrebenta, desvia e vai para o inferno, com a casa na praia. É história real, irmãos. É história real que eu conto aqui, hein? História verídica. Senhor, é da tua vontade que isso venha sobre a minha vida? Eu quero, mas é da tua vontade? Vamos aprender, irmãos? Quem quer aprender, levanta a mão aí na tua casa. Isso, dá uma rodopiada, vira de cambalhota agora aí na sala da sua casa. Vira uma cambalhota no banheiro, isso. Aí, virou? Virou. Está preso no vaso sanitário, alguém ajuda ele lá, por favor. Vamos lá, vamos continuar. Por que eu preciso pedir esse detalhe importante na oração para Deus, que é a vontade dele para a minha vida? Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 10. Na parte B, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Jesus está pedindo para quem aqui, irmão? Jesus está falando com quem aqui? Jesus está falando com o Pai. Deus, o Pai. Jesus não é Deus? É Deus, o Filho. Mas Jesus está conversando com quem? Com Deus Pai. Com o Pai. E o que Jesus está dizendo? Deus, eu desci aqui, eu vou resolver aqui, é do meu jeito, isso vai ficar aqui, isso vai ficar ali, e aqui eu vou tirar daqui. Está pensando o quê? Eu ponho aqui, eu faço o que eu quero, eu que mando aqui e tal, e aqui, e vamos lá, é assim, Deus, é pronto, está feito, e vai ficar assim. Jesus fez isso? Não, nós temos que ler a Bíblia, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita, ó Pai, a tua vontade, tanto na terra, então isso não é para estar aqui, é para estar aqui. Isso não é para estar aqui, é para estar aqui. E isso, o lugar disso não é aqui, é aqui. Então, se Deus estabeleceu, eu só estou conjecturando com você, tá bom? Se Deus criou
essas coisas para estar cada uma do seu lado, cada coisa no seu devido lugar, na terra, Ele também estabelece a vontade dele no céu. Então Jesus, olha a sabedoria do Filho, Jesus: Pai, seja feita tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Irmãos, que sabedoria é essa para pedir? Não existe melhor lugar para você estar do que no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus. É dizer na sua oração: Pai, seja feita a tua vontade. Você pode até explanar a Deus, você pode até fazer a sua petição a Deus pela sua necessidade, e Deus sabe o que você necessita. Porém, você com sabedoria, o primeiro detalhe importante, sabedoria, e agora juntando com o segundo detalhe importante, que é pedir segundo a vontade de Deus. Irmão, como é que você não vai receber? Agora você vai dizer: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Seja feita a tua vontade. Se for, amém. Se não for, não tem importância. Irmãos, que isso? Porque você vai estar com o seu coração no centro da vontade de Deus. Por que isso, irmão? Por que estar com o coração no centro da vontade de Deus? Vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao 11. Por que eu preciso estar no centro da vontade de Deus? Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha esse texto. Os homens sabem dar coisa boa aos filhos, sim ou não? Sim. Você que é pai, você que é mãe, dá coisa boa para os filhos, sim ou não? Sim. Além, às vezes, do que merece, né? Sim ou não? Sim, sim. Agora, o texto está dizendo: se você que é homem e mulher sabe dar coisas boas para os seus filhos, e quando pede pão, você não dá pedra, você acha que Deus não sabe dar o melhor para os seus filhos? Sendo Ele Deus? Você consegue entender isso? Vamos ver por que é melhor estarmos no centro da vontade de Deus, lá em Romanos 8, 26. Eu preciso entender que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, porque muitas vezes eu não sei pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aí o Espírito entra em ação, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É poderoso ou não é, irmãos? É. Vamos lá para Efésios, então, capítulo 3, versículo 20. Por que será, pastor, que temos que estar no centro da vontade de Deus? Lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Ele nos dá além do que pedimos. É o que fala lá em Efésios 3, 20. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que Deus é esse? Você viu que até as suas necessidades Ele supre abundantemente, além daquilo que você pede? Deixa eu falar uma coisa para você, vem cá. E nós não estamos levando as coisas de Deus a sério ainda, irmãos. Você que não está levando as coisas de Deus a sério.
melhor estarmos no centro da vontade de Deus. Lá em 1 João, lá no finalzinho, 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Ele tem a resposta para a nossa vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Diga todo mundo junto: ouve. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Detalhes importantes, alguns detalhes importantes que eu preciso pedir a Deus. O terceiro detalhe importante que eu preciso pedir para Deus é o perdão. Você sabia disso ou não? Perdão. Devemos confessar os nossos pecados com o coração quebrantado e contrito e arrepender-nos de nossos erros. Jesus nos ensinou a pedir perdão, pois quando pedimos perdão, acontecem no mínimo 3 coisas. Romanos 7, 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Quando oramos a Deus pedindo esse detalhe importante, que é o perdão, acontecem no mínimo 3 coisas. Primeiro, Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O que o texto quer dizer? Que eu reconheço o meu pecado. Você reconhece o pecado. Quando você ora a Deus pedindo perdão, pedindo esse detalhe importante que é o perdão, você reconhece, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho essa falha. Olha que tremendo isso, irmãos. Tudo isso acontece quando você está orando, pedindo para Deus esses detalhes importantes na sua vida. Olha só que interessante. O segundo detalhe que você precisa entender nessa noite está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O nosso pecado é removido por Cristo. Presta atenção no texto. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam. Agora não vai haver mais pecado, porque Jesus, ele tira o pecado, e agora ele aparece e não há mais pecado, porque ele tirou os pecados. Irmãos, a remoção dos pecados por Cristo Jesus em sua vida, não há mais pecado. Agora sim, Jesus vem para levar você para o destino certo e correto, para a salvação. Você consegue entender isso? Porque o pecado não vai deixar você ser salvo ou ser salva. Mas quando vem Jesus, ele vem sobre a sua vida, ele tira o pecado, e aí sim você está pronto para você ir para a salvação com Cristo, reinar com Cristo Jesus. Amém, irmãos? É poderoso. É poderoso. E o terceiro e último detalhe, Tiago 4:8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Terceiro detalhe importante, porque preciso pedir a respeito do perdão a Deus. Esse detalhe importante, eu preciso pedir a Deus a respeito do perdão. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sabe o que acontece? Quando você reconhece na oração e reconhece esse detalhe importante que você deve pedir a Deus, que é o perdão, você consegue construir um relacionamento com
Deus. E o texto diz assim: chegai-vos a Deus, relacionamento, e Ele se achegará a vós, relacionamento. Construir um relacionamento com Deus. Você acha, irmãos, que os seus pedidos vão ser bem-sucedidos no Senhor? Detalhes importantes. Alguns detalhes que envolvem as nossas petições a Deus. Primeiro, está lá em Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Eu preciso desse detalhe: exercitar a minha fé. Devemos crer que o Senhor tem poder para responder a nossa oração. A Bíblia diz lá em Mateus 21, 22: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Olha só. O segundo detalhe está lá em João 14, 13. Nós já estamos terminando já. João 14, 13. Está lá. Eu preciso que esse detalhe me envolva na minha petição a Deus, né? Que está lá em João 14, 13. O segundo detalhe: pedir em nome de Jesus. Nunca eu posso me esquecer que tudo que eu pedir tem que ser e deve ser em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz lá: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no. Por isso as tuas petições têm que estar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro detalhe importante está lá em Filipenses 4, 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O terceiro detalhe importante que envolve você e envolve as suas petições a Deus é que você precisa derramar o seu coração ao Senhor. Não devemos esconder nada na oração. Em Filipenses 4, 6 diz assim: não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em tudo conhecidas. Coloque tudo diante de Deus. Não esconda nada de Deus nas orações. Pela oração e súplica, com ação de graças. Você precisa colocar tudo diante da oração. A oração é um nível de autoridade. A oração é você suplicar, insistir, persistir. A oração, você precisa entender que na oração você precisa render graças e agradecer a Deus por tudo. Por tudo. E por último, irmãos, o quarto e último detalhe. O quarto e último detalhe. Você precisa ter objetividade. Você precisa ter objetividade. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz a Bíblia: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.
devemos pedir em oração com fé de que Deus nos responderá. Porém, antes, devemos aprender a pedir perdão e a perdoar. Devemos demonstrar mudança de vida por meio de nossas atitudes. Então, Deus responderá às nossas orações e nos abençoará. Feche os teus olhos aí onde você está. Deus eterno e poderoso, Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo e pela direção do Espírito Santo, que hoje nos conduz ao Senhor. Eu te peço nesta oração a todos esses homens, mulheres, jovens, essas crianças que hoje participam deste culto maravilhoso de celebração. Peço que todos esses detalhes importantes estejam sobre a vida dos teus filhos e filhas. Que haja sabedoria, sim. Que eles peçam segundo a tua vontade, sim. E eles lembrem deste detalhe importante a respeito do perdão. Que eles tenham a objetividade também de estar diante de ti, fazendo aquilo que agrada o Senhor. Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, opera dentro deste lar, opera sobre cada mente, sobre cada coração. Faça, Senhor, que o teu poder sobrenatural venha envolver esta família. Que todos os pedidos dos seus filhos e filhas sejam reconhecidos pelo Senhor aí no céu. E que do céu sejam respondidas as orações e as petições segundo as necessidades dos teus filhos e filhas, segundo a tua vontade. Que isso seja feito na vida dos teus filhos e filhas. Responda, Senhor, com milagre, com cura, com poder, com glória. Abra as portas, arranca a dor, tira a angústia, a depressão, a doença, arranca os espíritos malignos, liberta esta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. Que esta pessoa viva o milagre hoje e sempre. Eu oro e te peço em o nome de Jesus. Se você crê que recebe, diga amém. Amém? Deus assim faça sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, mais um culto poderoso diante do Senhor. Quero lembrar você de que esta semana, então, como nós estamos retornando com a igreja, então fique ligadinho, esta semana, a partir de amanhã, de segunda a sábado, nós não teremos o nosso, então é até sexta, porque sábado nós estaremos aqui com o nosso culto de celebração, lembra, né? Então vou te lembrar. Então olha, momento da palavra de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Então de segunda a sexta, momento da palavra. Estarei com você, tá? Durante toda essa semana. Sexta-feira, retornaremos com o nosso curso de lealdade e deslealdade. Lembra? Você que faz parte deste curso de lealdade e deslealdade, sexta-feira agora, essa sexta-feira dessa semana, então você venha às 19 horas e 30 minutos. Então, preste atenção, é 7 horas, diminuiu agora, então é 7 horas, às 19 horas. Por quê? Porque a professora precisa de mais tempo, amém? A pastora está ministrando esse curso de lealdade e deslealdade, ela precisa de mais tempo. Então é às 19 horas, mudou, não é às 19h30, é às 19. Então presta atenção. Então, ó, segunda a sexta, eu tenho compromisso com a igreja no momento da palavra às 20 horas. Sexta-feira agora, retorna o curso do lealdade e deslealdade às 19 horas. No sábado,
nós estaremos aqui às 19 horas com o nosso grande culto de celebração, às 19 horas do sábado. No domingo, estaremos também com o nosso culto de celebração às 9h30 da manhã. E também no domingo, às 19 horas, estaremos com o nosso grande culto de celebração, também às 19 horas. Então, olha, sábado às 19 horas, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 19 horas, 3 grandes e poderosos cultos de celebração. Você não pode faltar. Então, você que só gostava de vir ou gosta de vir só no domingo à noite, então você tem que dividir um pouco para o sábado à noite. Então, venha no sábado à noite, ou escolha domingo de manhã, e domingo à noite também temos o culto de celebração. Ok? Então, mais informações estaremos dando a vocês nas nossas redes sociais. O endereço é Gilead Getsema. Que Deus continue derramando graça sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tchau. Heartbreak fades away.